o conceito fundamental que nós vamos usar é aquele que eu encontrei num livro, por incrível que pareça, do Bertrand Russell, que se chama do Poder, uma nova análise social. Um livro, acho que dos anos 40. E ele, só aproveitei a primeira frase do livro, né? Que é brilhante e ele acertou na mosca. Ele diz: o conceito de poder tem nas ciências sociais uma importância similar ao que o conceito de energia tem na ciência física. O que dá para você falar de ciência física sem energia? Praticamente nada. Agora, exatamente o que é energia? Ele diz: energia é aquilo que pode produzir trabalho. É a mesma coisa que dizer energia é aquilo que tem energia, né? Ou, como dizia um ex-professor meu, movimento retilíneo e uniforme é aquele movimento que, além de ser retilíneo, é também uniforme. Então, mas com o poder, eu acho que nós estamos até um pouco melhor, uma situação um pouco melhor do que estamos quando falamos de energia. Por incrível que pareça, uma ciência humana pode alcançar um nível, às vezes, de precisão maior do que o de uma ciência física. Quem quer que estude um pouquinho dos debates físicos, não os livrinhos de física que se ensinam na escola, não. Mas acompanha os debates físicos, você vê que aquilo lá é assim, é uma mixórdia, é uma confusão dos diabos. Ninguém se entende, não tem duas pessoas que concordam com nada, né? Então, esta ideia pública de ciência que hoje tem, né, o pessoal do Novo, né, esses partidos e esses governadores falam de ciência, é claro que eles não têm a menor ideia do que é isso, nunca pararam 2 minutos para pensar no assunto. E justamente porque não pararam para pensar que falam tanto. Então, o poder, nós estamos numa situação privilegiada para falar do poder, porque o poder na nossa língua é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Não é isso? Então, é fácil você entender que o poder é poder alguma coisa. Tem que ter um objeto sobre o qual se aplique o seu poder. E o que é o poder? O poder é uma ação concebida segundo um fim planejado, não é uma ação qualquer. Não é isso? Então, é claro que aí também nós temos que aproveitar a sugestão do Ludwig von Mises, que é o estudo das ciências sociais tem que começar com o estudo que ele chamava praxeologia, que é uma espécie de filosofia da ação. Não precisamos aprofundar muito nisso, porque o elemento de praxeologia que nós vamos usar em filosofia política é muito simples. Não é isso? Então, nós começamos definindo a ação é a mudança deliberada de um estado de coisas, entendendo-se que o esforço para conservar uma situação sem mudança também é ação. Quer dizer, ou a ação é para mudar, ou é para não deixar que mude. Se você está fazendo uma dessas duas coisas, você está na ação. E a ação subentende o quê? O poder. O poder é o poder de praticar determinada ação. A partir de que ponto, nós também não precisamos entrar muito profundamente na fenomenologia do poder, descrever todas as formas do poder. Mencionei alguma coisa na aula passada, é o poder que o bebê recém-nascido tem vai adquirindo sobre o seu corpo. Não é isso? No começo você vê que ele é totalmente descontrolado, aos poucos ele consegue coordenar e fazer, né, por exemplo, consegue pegar uma madeira e assim por diante. Né? Mas nós não precisamos entrar muito nisso, porque o poder, o conceito de poder só se torna interessante para a ciência política a partir do instante em que o poder se estende sobre toda uma comunidade suficientemente grande, uma sociedade. Quer dizer, se não chega a afetar toda a sociedade, evidentemente não é um poder político. A não ser que nós estejamos brincando de Michel Foucault, né, que para ele tudo é poder. Eu digo, ele tem razão. Né, por quê? Sem poder ninguém faz nada. Não é isso? Por exemplo, como fazer cocô, se você não pode fazer cocô. Nem isso dá para fazer sem poder. Tá certo? Então, é claro que o poder é um fator onipresente em todas as ações e situações humanas. E se o Michel Foucault não tivesse fugido da escola, mais cedo do que eu fugi, tá certo? Ele entenderia que um fator que está presente em todo um conjunto de ações e situações não pode ser explicação causal de nenhuma delas. É óbvio, né? Assim como, por exemplo, se em física tudo é energia, o conceito de energia explica alguma coisa? Não.
Você vai ter que usá-lo de uma determinada maneira, adaptá-lo a uma certa situação, para que daí, né, devidamente transformado pelos dados presentes, o conceito de energia se torne aplicável. Quer dizer, você dizer que tudo é energia e você não dizer absolutamente nada, é exatamente a mesma coisa. Não me diga. Né? É a mesma coisa que você dizer, por que as coisas acontecem? Porque Deus quis. Claro. Mas se tudo acontece porque Deus quis, então a vontade divina por si não explica nada. Precisa ter um motivo a mais. Deus fez por quê? Não é isso? Ele fez assim, Deus era que nem o Jânio Quadros, filo porque quilo. Não, a única coisa que ele pode dizer filo porque quilo foi dele porque ele criou o universo. Não tinha nenhum motivo para ele fazer, ele não estava obrigado a fazer isso. Ele fez isso por uma generosidade dele, tá certo? Mas o resto tudo tem um porquê. E evidentemente, se existe um porquê, esse porquê não é a vontade divina. A vontade divina é entre a ação porque tem isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Estão entendendo? Quer dizer, por que Deus deixou os egípcios escravizar os judeus? Tinha um motivo. Por que ele soltou os judeus? Tinha um motivo. Tinha vontade divina no primeiro caso e no segundo caso. Então, ela por si não explica nem uma coisa nem a outra. Não é isso? Então, para você poder aplicar utilmente o conceito de poder, você tem que ter o conceito dos meios de ação. Uma coisa, é um princípio simples. Em geral, quando você tem uma boa filosofia, quer dizer, um bom prefácio metodológico de uma ciência, todos os preceitos desse método são baseados em afirmações autoevidentes. Né? Portanto, nada é científico, é tudo filosófico. Né? Então, se você não tem os meios de praticar uma ação, você não a pratica. É muito simples. Então, os meios estão sempre presentes. Mas eles são os mesmos? Não pode ser, porque senão todas as ações seriam iguais e dariam exatamente o mesmo resultado. Então, o estudo dos meios de ação já não pode ser puramente filosófico. Você vai ter que entrar, vamos dizer, na descrição fenomenológica de milhares de meios de ação. Não é isso? Eu costumo dizer que existem basicamente 3 formas do poder que se diferenciam por 3 tipos de meios de ação. Não são 3 meios de ação, mas 3 tipos, cada um contém milhares. Né? Aqui seria, então, vamos dizer, o chamado poder político-militar, né, que se impõe na base da morte, ameaça de morte ou dano físico considerável. Segundo, você tem o meio econômico, o meio financeiro, que consiste em você fornecer ou negar uma certa vantagem, um proveito que você oferece ao sujeito. O poder econômico pode usar o meio político-militar? Pode, mas ele tem que comprá-lo primeiro. Diretamente ele não pode. O fato de você ter um montão de dinheiro garante que ele pode intimidar você? Não. Não é isso? Agora, ele pode talvez contratar um pistoleiro para matar você. Mas aí já é um segundo ponto. Ele vai ter que primeiro convencer o pistoleiro. Portanto, já é um poder de segundo grau. Não é isso? E no terceiro você tem os meios intelectuais ou psíquicos, que é o que eu estou usando aqui. Quer dizer, você convencer as pessoas de alguma coisa. Não é isso? Essa alguma coisa pode ser, como aqui, apenas uma teoria. Estou explicando uma teoria. Mas pode ser também um programa de ação. Você pode fazer um programa de ação e induzir as pessoas a seguir aquele programa, a servir àquele programa. Esses 3 meios de ação, eles entram em cena com velocidades diferentes. O único que entra de maneira imediata é o primeiro. É a ação político-militar. Não é isso? O poder financeiro já supõe uma negociação, portanto, quer dizer, o dinheiro não tem poder imediato. Isso é coisa impressionante. Por quê? Quando o sujeito está sem dinheiro, está com pouco dinheiro,
ele cria uma noção fantasiosa do dinheiro. Ele diviniza o poder do dinheiro e acha que o dinheiro pode tudo. Né? Ele acha, por exemplo, que o Bill Gates tem muito poder porque ele tem muito dinheiro. Eu digo, o dinheiro não é nada, meu filho. Ele tem os 3 meios de ação à disposição, senão não mandaria nada. É isso? Claro, ele começou com o dinheiro? Não, ele começou com o poder intelectual, convencendo as pessoas a trabalhar no negócio dele. Se ele não tivesse conseguido fazer isso, ele não teria dinheiro nenhum. Então, o primeiro é sempre o poder intelectual, o poder da inteligência. Não é isso? E o último é o poder da ação física. Esse é o mais imediato, aquele lá é a origem remota.